Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje é dia de dica de coach e a gente vai falar de conversa com o cliente. Normalmente, a gente não sabe muito, ainda mais quando está começando na carreira, né? Como é que vai ser esse contato com o cliente, como é que eu vou me posicionar, e se o cliente perguntar algo que eu não sei responder. Bom, até porque muitas vezes se começa não seguindo um nicho específico, né? Quem está abrindo escritório aí começa a agir em vários nichos. Então, obviamente que agindo em vários nichos não vai ter um conhecimento profundo de todos eles, você vai ser mais generalista. Então, o que é essencial, gente? Primeira coisa, seja verdadeiro. Né? Seja verdadeiro, a gente se posta de forma ética e verdadeira com o cliente. Se ele perguntou algo que você não conhece, você diga, olha, vou estudar esse assunto. Agora, se é algo que você não domina e não quer dominar e não terá tempo para dominar, diga, olha, esse assunto eu não vou poder pegar. Né? A gente precisa saber até onde a gente consegue ir. Então, eu acho que o mais importante para o cliente, para que ele confie em você, é ele ver que você é uma pessoa honesta. Que você fala o que você consegue, o que você sabe, tá? E quando você não sabe, você também fala. Mas não saber não é um problema. O problema é a gente enrolar o cliente, porque ele vai perceber, tá? Então, se é feita uma pergunta para você, que você não tem uma resposta imediata, diga claramente, olha, sobre esse assunto eu preciso analisar, não tenho essa informação aqui para você e lhe passo o mais rápido possível. Veja dentro, obviamente, da sua realidade, quando é esse o mais rápido possível, daqui a 1 hora, amanhã, depois de amanhã. Então, isso são elementos que são muito importantes. A gente, para construir uma carreira que seja sólida, em qualquer área que a gente atue, o fundamental é que a gente sempre seja muito verdadeiro e que a gente se conheça o nosso conhecimento e a nossa capacidade de absorção, para que a gente sempre possa prometer aquilo que a gente consegue entregar. Isso é o mais importante. E aí, obviamente, a pessoa, vendo que você age dessa forma, ela vai fidelizar. Não é isso? Isso é um dos elementos mais essenciais para a gente poder atrair realmente alguém que goste do nosso trabalho e que queira nos contratar. Então, o básico de uma conversa, no contato com o cliente, seja objetivo, tá? Não dê milhares de voltas para responder. Se o cliente lhe faz uma pergunta, seja objetivo e direto. E outra coisa, como eu já falei em outro vídeo, você vai para uma reunião, se prepare para a reunião. Se você já sabe qual é o assunto, estude o assunto. Se o cliente quer o andamento do processo, estude o processo. Reveja o processo do cliente. Veja como é que está o andamento. A pior coisa que existe é um cliente ligar para um advogado ou o advogado estar patinando em como está o processo dele. Tá certo? Ele vai se sentir o quê? Absolutamente desprezado. Então procure, inclusive se você tem clientes na sua carteira, mantenha uma visão semanal desses processos, veja como é que eles estão, dê um feedback para o seu cliente, mantenha contato com ele para ele ter uma visão de que você está olhando os processos dele. Não é isso? Se você tem condições de economizar algum custo do cliente, faça isso e mostre para ele que você conseguiu economizar. Então o mais importante para o cliente é ser verdadeiro. E outro ponto excepcional. Muitas vezes o cliente vai chegar para você com um pedido que é infactível. Você não vai conseguir, o direito dele é ruim, tá? Não tem o que se fazer. Então, seja honesto. Ah, eu vou perder o cliente hoje, ele não vai me pagar por esse trabalho. Sim, ele não vai te pagar por esse trabalho porque não dá para fazer, tá certo? Mas ele vai entender que você é honesto e certo. Se esse cliente for um cliente legal, obviamente que ele vai gostar da sua postura e ele vai voltar. Agora, se for um picareta, é melhor que não seja seu cliente. Tá certo? Então é importante que você sempre verifique. A gente, como advogado, óbvio, está aqui para defender o cliente, desde que ele tenha defesa, ok? Desde que seja factível a gente defender ele sobre algum prisma. Se não é factível defender, não faça. E se é factível defender só em parte, diga exatamente qual é a parte, né? Deixe a regra clara. A regra do jogo tem que ser clara. Tá? Ou seja, seja objetivo, eu posso lhe dar isso, isso e isso, a jurisprudência vai nesse caminho, talvez a gente não consiga derrubar tudo, mas a gente consegue derrubar parte, né? Então fale isso. Se na primeira reunião que o cliente passou a informação você não tem como dar tudo isso, você diga, olha, já entendi o seu problema, já entendi o seu ponto, vou analisar, vou pesquisar e vamos fazer uma nova reunião para eu lhe passar o que eu posso fazer para lhe ajudar. E aí você estuda, verifica quais são as variantes, quais são as possibilidades e você leva para ele essa realidade na próxima reunião. O mais importante é sempre você estar seguro, certo daquilo que você está falando e você falar tudo o que tem que ser falado. Quais são os riscos que existem, a inviabilidade se ela existir, a viabilidade, quanto tempo demora, por exemplo, uma discussão judicial. Muitas vezes uma pessoa vai para você, quer discutir uma determinada situação, às vezes quer ajuizar uma ação
E aquela situação poderia ter sido resolvida de uma forma consensual, por um meio alternativo de resolução de conflito, ao invés do Poder Judiciário. A gente sabe que o Poder Judiciário ele envolve muito tempo de discussão, né? No mínimo aí uns 7 a 10 anos. Então é importante que a gente pondere isso muitas vezes ao nosso cliente. Será que vale a pena discutir por 7, 10 anos? Às vezes você pega um cliente muito nervoso, ele acabou de brigar com alguém, ele quer discutir, ele quer ajuizar uma ação, talvez conversando com ele dali a uma semana, a situação já tenha se acalmado e efetivamente você consiga levar esse cliente para a melhor alternativa. Então também é importante você sentir como é que está o cliente com quem você está conversando. Se não é o caso de você marcar uma outra reunião para esperar o emocional daquele cliente dar uma baixada, para que você consiga conversar com ele da melhor forma, tá certo? Bom, essas são as dicas de hoje. Se você gostou, não deixa de curtir o nosso vídeo, não deixa de se inscrever no nosso canal e também de se inscrever no nosso site para receber a newsletter e sempre se manter atualizado. Até a próxima!